Quero começar o programa de hoje falando sobre esse momento complicado, esse momento difícil, né, que o futebol goiano enfrenta contra o futebol do Pará. Nossa produção fez aqui um levantamento, né, para trazer os dados sobre essa freguesia momentânea, né? Que é um absurdo, né, gente? O futebol do Pará é um futebol que merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, mas é um futebol muito menor se comparado ao nosso futebol. Por que nos últimos anos a gente tem tido mais derrotas em decisões do que vitórias contra o futebol paraense? Veja só na tela do canal do YouTube esse levantamento perigoso, ó. As últimas finais envolvendo aqui o nosso futebol. O Vila Nova em 2020 venceu o Remo, 8-3 no agregado, foi campeão da Série C. Em 2021, o Remo venceu o Vila Nova na decisão da Copa Verde, né? 0-0 no tempo normal, nos dois jogos, e 4-2 para a equipe remista na decisão no jogo da volta. Final da Copa Verde de 2022, 1-1 no agregado e depois nos pênaltis, 4 para o Paysandu, 3 para a equipe do Vila Nova. O Goiás ganhou em 2023, 4-1 no agregado diante do Paysandu, levantou a final da Copa Verde. Em 2024, esse resultado foi dolorido demais. 10 para o Paysandu, 0 para o Vila Nova. 10-0 e o Paysandu levantou a Copa Verde ano passado. E nesse ano o Paysandu de novo levantando a taça contra um time goiano, 1-1 no agregado, 5 para o time do Paysandu, 4 para o Goiás no estado de Serra Dourada, completamente lotado. E ontem de novo a gente se enfrentou, Vila Nova 0, 2 para a equipe do Remo. É claro que o Vila Nova estava com 3 desfalques, era um expressinho do Vila, parte ofensiva do Vila totalmente desmontada, tudo isso é verdade. Mas nos últimos anos, a gente mais tem perdido em decisões do que vencido o futebol do Pará. O que está acontecendo com os goianos diante dos paraenses? Que praga é essa que a gente não ganha desse povo mais em decisão? Me ajuda, maestro Tim? Eu não sei. أغنيتها خالد بدلت روح على القلب. Diante desses números, dessa colocação aí que a Eduarda Cabral trouxe para nós, esses últimos jogos do futebol goiano contra o futebol paraense, a freguesia do Vila Nova. Não pode colocar a freguesia do futebol goiano. O Goiás ganhou uma Copa Verde, perdeu outra pro Paysandu. Pega o retrospecto do Goiás contra os times paraenses, tenho certeza que o Goiás deve estar bem à frente, né? O Atlético Goianiense faz muito tempo que não enfrenta, vai enfrentar no próximo domingo agora um time lá do Pará. Então esses dados que foram colocados aí, esses jogos aí, a freguesia é do Vila Nova, porque o Vila realmente perdeu 3 Copas Verdes, onde na minha visão ele era favorito e acabou tropeçando, passou uma vergonha incrível no seu torcedor o ano passado, diante desse agregado de 10-0 na final da Copa Verde, inaceitável, um dos maiores desastres que aconteceram na história do clube. Então eu vejo que esses últimos anos, quem tem sofrido contra o futebol paraense é o próprio time do Vila Nova. Esse ano teve 2 confrontos aí no Campeonato Brasileiro, venceu o Paysandu aqui em Goiânia e perdeu ontem para o Remo. Só que realmente os números aí a Copa Verde fez muito mal pro Vila Nova. As Copas Verdes que o Vila participou, ele não ganhou nenhuma, acabou perdendo 3 nas decisões e essas decisões ficaram marcadas na história negra do clube. Então eu não coloco freguesia pro futebol paraense, os times goianos. Ultimamente tem sido o Vila Nova que tem sofrido muito contra os times lá do Pará. Ô Danilo Dias, um fato é fato. E contra fatos, dificilmente você encontra argumentos. O que o Tim falou procede, né? O Vila Nova tem perdido muito mais para o futebol do Pará do que qualquer outra equipe aqui da capital. O Atlético nem perdeu, o Atlético não participa de Copa Verde e tal, então não tem um retrospecto negativo contra o Remo e também contra o Paysandu. O Vila Nova tem. O Vila tem sido um freguês do futebol do Pará. E o Goiás, nessa temporada, também acabou perdendo um título doído, né? Um negócio que estava praticamente na mão do Goiás, ou do Paysandu no finalzinho, depois uma derrota nas penalidades máximas. Só que a distância, eu sou de um tempo onde a distância do nosso futebol era infinitamente superior ao futebol do Pará, principalmente ao Remo. Paysandu não, Remo... É contra o vento aqui, aí... O pessoal daquelas casas ali tá conseguindo almoçar não, com fedor de bosta. O vento fica... Mas por que neste momento da história o nosso futebol goiano, a nossa capital, tem tido tantas dificuldades com o futebol do Pará
A ponto do povo de lá chamar a gente de freguês. O povo lá tá chamando a gente de freguês. O que tá acontecendo, Danilo Dias? Eu tô quase surtando. Eu já perdi 10 cestas básicas, hoje apostei de novo, mais 20. Eu não tô dando conta, Danilo. Me salva, me ajuda. Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Não tá fácil, hein, Thiago? Vai vendo. Thiago, eu começo fazendo uma pergunta em cima da sua, né? Você sabe me dizer quando foi a última vez que o Goiás perdeu pro Paysandu? O Goiás não perde pro Paysandu há muito tempo. Muito tempo. A última foi em 2005. E que eu estava no campo, inclusive, lá em Belém do Pará. Mas eu coloquei o Goiás por conta da derrota nesse ano nos pênaltis na decisão, né? Certo. Acabou pegando. Certo. Eu começo por aí porque é importante a gente falar do futebol centro-oeste-norte, né? É bacana essa rivalidade, a forma como o torcedor nortenho, ele tem essa paixão por Paysandu, pelo Clube do Remo, que são clubes tradicionais do nosso país. Então é bacana, é interessante isso, né? E se torna, não digo uma rivalidade, mas se torna uma motivação a mais, você apostando aí, eles acompanhando o nosso futebol. Sai daí, cagão! São uma torcida que a gente tem que ter o respeito, inclusive pelos times de lá, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto também, mas eu não vejo que tem essa freguesia, assim, como você fez a pergunta ali, né, que o futebol goiano virou freguês, eu não vejo por aí. Eles têm se dado bem contra um time do nosso estado, isso é fato, contra o time chamado Vila Nova. Esse sim é um freguês, digamos assim, do futebol paraense. Não ganha a Copa Verde pro Remo, não ganha a Copa Verde pro Paysandu, sofre goleada histórica, perde no Campeonato Brasileiro, algo que já fazia tempo que também o Clube do Remo não ganhava do Vila Nova, e ontem ele quebrou essa estatística de que fazia já algum tempo que não perdia. Então, assim, eu vejo que se pegarmos no caso o Goiás mesmo no tempo normal, já não perde pro Paysandu desde 2005, perde agora a Copa Verde, mas foi uma decisão fatídica de pênaltis. Então, e também ganhou 2 anos atrás, se eu não me engano, uma Copa Verde em cima do próprio Paysandu. O Vila Nova virou um freguês do futebol do Pará? Sim, o Vila virou um freguês e não o futebol goiano. 1h19. A Plumatex tem os melhores colchões e travesseiros da cidade. A Plumatex fica situada na Padre Eutico, número 712, esquina da Vertano Rocha, no comércio. A Plumatex, lá do meu amigo, na Padre Eutico, ela tem condições especiais para os inscritos do Tudo Nosso Nada Deles. Lembrando também que são produtos que vêm direto da fábrica, tá? Por isso, esta Plumatex, lá da Padre Chico, número 712, tem condições especiais e produtos de primeira qualidade. Telefone para contato 98526-8458, essa é a Plumatex. Tanto não sou que eu falo pra você. Pra mim, no final de semana, tanto o Goiás quanto o Atlético são favoritos contra Remo e Paysandu. Cuidado. Tô falando aqui pra você. Tô falando. Cuidado, Thiago. São favoritos. Eu seguro aqui o que eu falo. Cuidado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas eu sou de uma época em que o futebol goiano rivalizava contra grandes centros, principalmente o Goiás. E hoje a gente tá rivalizando com o futebol do Pará. O que tá acontecendo com a gente, Jean Lopes? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jeanzito. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde aos queridos craques Tim, Danilo, a pessoal da técnica, ao pessoal da produção e, claro, o querido ouvinte da Band News FM. Thiago, eu fico com ódio desse tema porque, em momento algum, eu rivalizo com o futebol do Pará. Eu, enquanto goiano, enquanto jornalista esportivo aqui em Goiás, rivalizo com o futebol do Pará. O futebol do Pará é muito aquém do nosso, em todos os sentidos. Veja bem, tá certo, Vila Nova, como disseram Danilo e Tim, tem sido freguês do futebol do Pará, mais até do Paysandu do que do Remo. Ontem foi um jogo normal de Série B, desfalques por desfalques, o Remo é mais impactado, são 7 jogadores, 70% do time de linha. O Vila Nova tem todas as condições, Thiago, de chegar lá, ganhar do Remo e voltar à liderança do campeonato da Série B. Multiprint Comunicação Visual, a maior empresa em impressão e comunicação visual do estado do Pará. Impressões em UV, ultravioleta, com placa de acrílico, colorida, caixa personalizada, peça de decorações e etc. A Multiprint Comunicação Visual também faz impressão em canetas, canecas, capas de celulares e o que você desejar. A Multiprint Comunicação Visual do meu amigo Neto tem aí a máquina mais moderna que você só vai poder achar lá. Que foi, amor?